Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, faça essa oração. Eu vou fazer a oração e você acompanhe aí com o seu coração. Senhor, que a sua palavra seja encarnada em mim. Desde o princípio, tudo foi criado pela palavra. Quando viesse Jesus, tu tornou-se a palavra encarnada. Por isso, Senhor, nessa noite, que a tua palavra torne-se carne dentro de mim. Amém? Eu queria que você pegasse... Bom, para quem não me conhece, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcinho, casado com a Rosilene, pai do Gabriel, da Antonella e agora da Ana Lu, que está dentro da barriga. Tá bom? É uma bênção, né? Deus, assim, ó, tem uns irmãos aí que tá tudo tendo assim, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Aí o povo fala assim, nossa, que loucura, né? Enquanto uns abortam, né? Deus pega e fala assim, então vou mandar tudo pros outros. E aí nós vamos trazendo filho mesmo, porque nós vamos povoar de cristão nesse mundo. Olha, vamos para a palavra então, para nós podermos continuar esse momento de graça que nós estamos vivendo. Pega no Evangelho, quem está com a Bíblia, aí agora está em casa, pega no Evangelho de João, no capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Ok? Deu já, beleza? O Evangelho é fácil, né, gente? É lá, achou um dos evangelistas, já está perto, né? Evangelho de João, capítulo 3. Beleza? Vamos lá. Olha só. Presta atenção, porque Deus falando profundamente no nosso coração. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Nicodemos já tinha, uma posição especial na sociedade, chefe dos judeus, fariseu. Portanto, a gente já lembra assim, inteligente, estudioso. Ah, mas Jesus combatia sim. Mas nós não podemos deixar também de lado, né, o estudo, aquilo que eles acreditavam e buscavam naquele momento. Que Jesus estava ali confrontando algumas coisas que precisavam ser modeladas, porque nós precisávamos aprender. E ali então está Nicodemos. E olha que interessante. À noite, e aqui eu quero que você pegue o gancho. Nós vamos voltar nesse à noite. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, lembra que eu falei, guarde esse noite? Olha só. Aqui no Evangelho de João, entenda bem, Nicodemos é um cara inteligente, estudioso, portanto, conhecedor da palavra.
chefe dos judeus, ali do povo judeu, que estava ouvindo falar de Jesus. Maravilhas que Jesus estava fazendo no meio do povo. E muitas daquelas coisas estavam confrontando aquilo que Nicodemos acreditava. Então Nicodemos entrou numa crise. Quando fala à noite, nós percebemos o sentido de João, que ele está dando, de que é uma crise que Nicodemos está vivendo naquele momento. Primeiro que ele sai à noite, por ele ter aquela posição social, ele sai escondido e vai atrás de quem? E quem ele quer encontrar? Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus, já talvez teve tido alguma experiência com a passagem de Jesus em algum lugar. E lá estava Nicodemos procurando Jesus à noite. Primeiro, para ninguém ver ele, para que ninguém pudesse ficar lá falando para ele, o que está fazendo atrás de Jesus? Aqueles amigos dele, os outros fariseus. Mas muito mais do que isso. Essa noite significa a crise de fé, a crise que Nicodemos estava sentindo naquele momento. E quando ele se encontra com Jesus, ele tem uma experiência tão profunda, que Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, eu sei do que você está passando. Nicodemos, eu sei de toda a quarentena, de toda a angústia. Imagina a angústia de Nicodemos naquele momento, naquela situação. E para onde eu vou? Eu quero estar no caminho certo. Para onde eu vou? De que jeito eu vou? Talvez informações de tantos lados. Mas e aí? O que fazer? Os medos que afloravam no coração de Nicodemos. Havia uma noite tão escura e tão densa na vida de Nicodemos, tão profunda. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz assim para ele: olha, Nicodemos, você precisa do Espírito Santo. Você precisa nascer de novo, ser batizado no Espírito, na água, no vento que sopra onde quer, e vem para realizar uma grande obra na tua vida. E Nicodemos, então, naquele momento, tem uma experiência tão maravilhosa com Jesus, tão maravilhosa. E nós não vamos encontrar mais Nicodemos nos capítulos seguintes, a não ser no capítulo 19. Quando está lá Nicodemos ajudando a tirar o corpo de Jesus na cruz. Mostrando o quê? Que Nicodemos, nesse momento que ele teve de experiência com Jesus, ele houve uma transformação e ele seguiu Jesus, mesmo no anonimato. Mas estava lá Nicodemos. E quando precisaram de Nicodemos, então Nicodemos aparece novamente e mostra: eu estou aqui, estou no caminho, porque eu fui transformado e tive uma experiência por Jesus. Ou seja, quando Nicodemos deixa que o Espírito Santo se apodere dele, ele nasce de novo, surge a luz. Aquela noite já não é mais escura, porque nasce a luz, nasce uma nova vontade de viver, uma certeza, a certeza de que o caminho certo era seguir Jesus Cristo, aquele que ele estava ouvindo falar tanto de tantas coisas que ele estava realizando. E então Nicodemos é transformado. E a noite transforma-se num grande dia, uma grande aurora na vida de Nicodemos, que nunca mais se apaga na vida dele. Sabe, tem uma pessoa muito conhecida, um santo muito conhecido, que vive uma história muito similar na sua transformação, na sua experiência com Deus, que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, de acordo com o livro O Pobre de Deus, que é uma conversa, um diálogo, uma narrativa do irmão Leão. Estava ele, depois de um processo de Deus falando com ele, Francisco então cai numa doença e fica com febre. E aquilo se torna um grande momento de crise para Francisco. Uma grande noite densa, escura. E o irmão Leão junto com ele. E ele fica ali praticamente de 5 a 7 dias doente. E nas noites de Francisco, eram noites de batalha. Ali, ele tinha grandes conversas com Deus. Era o início da vida de Francisco, nessa caminhada com o Senhor. Já era um processo que ele estava vindo, porque era um jovem que tinha vivido dissimuladamente, mas naquele momento ele já estava sendo
impelido pelo Espírito, talvez já estava sendo gestado para nascer um novo homem ali. E aí então, Francisco, nesses momentos de noite densa, de dor, de uma doença, de uma pandemia talvez na vida dele, de um período, Francisco então tem os contatos e tem essas experiências com Deus, até que tem um dia que ele tem um sonho com São Damião, que fala com ele, e empurra ele, e fala para ele assim: vai, Francisco, constrói minha igreja. E aí é claro que é a voz de Deus falando: constrói minha igreja. E Francisco acha o quê? Que é aquela igrejinha de São Damião, que estava em ruínas, e só depois lá na frente ele vai descobrir que a construção era a igreja como um todo, e o tanto que ele realizou nessa igreja. Mas esse momento de escuridão, depois dessa experiência que ele foi tendo com o Senhor, Francisco então, ele recobra a saúde e tem uma certeza na vida: ele precisa reconstruir a igreja e mudar totalmente de vida. Nasce um novo homem. E ele mesmo diz assim para o irmão Leão: irmão Leão, mãe, a mãe dele chamava Picá, Bernardone. Ele dizia assim: mãe, escreve aí, 24 de setembro de 1206, se eu não me engano, nasce um novo Francisco. E dali para frente, nós vamos conhecer Francisco, tão popularmente conhecido, porque a noite de Francisco se torna um dia. E é claro que eu queria contar essa de Francisco em paralelo com a de Nicodemos, para que nós entendêssemos que não é mágica, é um processo. Para Francisco teve muita dor, talvez para Nicodemos também, a dor mais de crise, de Francisco até de dor, de doença. Talvez muitos pegaram até essa gripe, esse vírus, né? O Covid-19. Sofreram, mas passaram. Alguns não, infelizmente, mas outros estão passando pela dor por ter perdido esse que não conseguiu. Há uma noite densa, escura, noite traiçoeira, que quer nos derrubar, que quer nos quebrar, mas que Deus é maior, e que a luz de Deus, o Espírito Santo, quando nós entendemos que esse Espírito Santo age, e nós que já ouvimos tanto falar de Jesus, olhamos para Jesus e cremos, é Jesus, e temos a certeza nesse Jesus, essa luz do dia resplandece novamente em nossa vida, e toda a nossa escuridão vai sendo dissipada, porque quando uma luz é acesa numa escuridão, a escuridão vai se dissipando e se acaba. E a luz de Cristo vem para dissipar toda a escuridão da tua vida, da minha vida. Toda angústia, toda incerteza. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei, nós sabemos e Jesus sabe disso. Por isso, nascer da água e do Espírito, do sopro do Espírito que vem, nascer da água, nascer de Deus, ter esse batismo no Espírito Santo, para que nós possamos sobreviver às noites traiçoeiras do inimigo. Porque o inimigo está usando muito dessas situações para nos confundir, para nos tirar. Nos tirou da missa. Quanta dificuldade. Graças a Deus podemos assisti-la assim também. Mas e a presença? Nós sentimos falta. E aí agora nós estamos tendo, graças a Deus, em alguns lugares sim, em alguns lugares não. Mas olha que coisa louca. Nós estamos vivendo um momento muito louco. E só o Espírito Santo para vir e nos colocar de novo em harmonia. Todo esse caos que foi criado pelo inimigo. Portanto, meu querido, minha querida, acredite, há um novo dia nascendo na tua vida. Pode ser que seja amanhã, pode ser que dure um pouco mais, mas é importante uma coisa: assim como Nicodemos, assim como Francisco de Assis, nesses momentos aproveite para ter uma experiência. Ouça o Senhor, o que Deus está falando para a sua vida, porque vai passar e nós vamos continuar e vamos intensificar. E agora nós temos tido mais certeza ainda do quanto precisamos falar e anunciar Jesus para o mundo inteiro. Porque enquanto não tivermos Jesus instaurado no mundo inteiro, nós não teremos a paz do reino implantado no nosso meio. Por isso acredite, essa luz já brilha.
Essa luz há de brilhar. Tudo na sua vida vai passar, menos a palavra de Deus, o amor de Deus. Creia nisso. Deus está nesta noite te curando, te libertando, te amando.